O terceiro passo, o que vocês imaginam que seja? Já falamos sobre sobreviver. Já sentamos, tomamos nosso chá, fizemos uma estratégia. Tamar, vamos fazer isso, desse jeito. E agora, o que tem que fazer? Qual seria o segundo passo? Nossa, que lindo! Tá todo mundo prestando atenção. Ação. Não adianta sobreviver. Sobrevivi. Tenho a estratégia. E o medinho de fazer a estratégia acontecer? Mas tem a ação. E nessa ação, uma das coisas que a gente tem que vencer é o medo. Porque para agir, o medo não pode te paralisar. E muitas vezes isso acontece, porque a gente não sabe como vai ser, né? Então, o que a gente vê, uma das primeiras atitudes e ações que a gente vê que é extremamente importante em relação a Ruth, o seu posicionamento, é que ela se converte ao Deus de Noemi e confia na sua justiça. No versículo 16, Ruth diz assim, ó, depois que Noemi pede para que ela vá reconstruir a vida como fez a outra cunhada. Não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. E aqui a gente vê isso que a Itamar colocou em relação à relação dessas duas mulheres. E essa relação das duas mulheres, ela é comentada por Boaz também. Depois, quando ela pede Boaz em casamento, praticamente, uma das coisas que ele coloca, além da virtude dela, de caráter, ele coloca justamente esse posicionamento dela no sentido da lealdade à família de Noemi, a lealdade do seu ex-marido, a lealdade que ela tem para essa família, né? E a questão da sua conversão, que a lealdade com essa família é a lealdade que ela tem do conhecimento que ela tem em relação a Deus, da conversão que ela teve em relação a Deus. Então, a primeira ação dela foi essa conversão, foi crer nesse Deus, foi crer na justiça desse Deus. Depois, lá, no versículo 11, a gente vê o seguinte também. Agora, minha filha, não tenha medo. Farei por você tudo o que me pedir. Todos os meus cidadãos sabem que você é mulher virtuosa. Chama aqui de novo algo que é importante, a questão da integridade da Ruth, né? Então, além dessa, né, do que chama a atenção dessa história dela, bonita, da fidelidade que as duas têm, a questão da virtude, que provavelmente já era comentada ali, desde o momento que elas retornam à cidade de origem de Noemi. Então, acredito que essas ações parecem que são pequenas, mas talvez foi a principal para que realmente elas desfrutassem da bênção de Deus. No versículo 6, então, Ruth, ela cumpre, a gente vê que Ruth cumpre todo o plano que foi organizado estrategicamente por Noemi. Até por Noemi conhecer a cultura e até por ela ser mais experiente e saber estrategicamente aquilo que era melhor. Então, é extremamente importante. Você tem uma estratégia. Não foi você que traçou, mas você confia na pessoa que traçou aquela estratégia. Ela executou com perfeição. E parece que isso é simples, mas também não é simples. Porque muitas vezes, veja, Noemi, a sua estratégia está mais ou menos. Eu vou ali, mas não sei se eu tinha que falar com esse resgatador, acho que eu vou no primeiro. Vai ser mais fácil para mim. Veja, não estou falando que não existe a necessidade de discutir os assuntos. É importante, né? A gente pensa, a gente tem um intelecto. Mas
nesse momento, eu entendo que a Ruth percebeu e entendeu que a estratégia de Noemi era a estratégia correta. E ali ela não discutiu de A, B, C e D, ela simplesmente executou exatamente aquilo que Noemi colocou. E para isso eu vejo que precisa também de confiança. Mostra mais uma vez a relação que elas tinham de confiança. E ela executa exatamente como foi organizado o plano. No versículo 9, ainda no capítulo 3, a gente vê o seguinte: quem é você? Perguntou ele, Boaz. E a Ruth disse, sou sua serva, Ruth. Então, quando ela é questionada, ela se identifica com humildade, ainda sem entender se o plano vai dar certo também. É um risco, né? É o risco que ela assumiu ali. Porque tudo podia acontecer. Até porque, a Itamar vai falar, ela podia ser defamada naquele plano todo. Então, assim, na estratégia, na ação, existe um risco. Ela assumiu aquele risco. Mas é como eu disse no início. Quando a gente precisa tomar ação, a gente tem que pedir para que Deus nos ajude, para que o medo não nos paralise. E que realmente a estratégia certa seja executada. E isso também é uma oração que faz parte desses momentos que a gente passa na vida. Porque também, o que acontece? Muitas vezes o medo nos paralisa e a gente faz a oração, Senhor, seja o que Deus quiser, e não age. Por mais que pessoas de nossa confiança, como Noemi aqui, coloquem para a gente, olha, talvez essa estratégia é a melhor para você nesse momento. Mas a gente não consegue dar o passo que é necessário, o passo seguinte. Então, que a gente também consiga fazer essa oração. Senhor, me ajude a ter a atitude correta. Me ajude a agir naquilo que eu preciso na minha vida. Me liberta disso aqui, Senhor. Não quero mais isso para a minha vida. Eu quero caminhar, eu quero continuar. Me tira daquilo que me prende e que não me faz viver no teu propósito. A ação, ela precisa acontecer depois que a gente definiu a estratégia.